Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que está sendo muito frequente agora na pandemia, que é a queda de cabelo. Para a gente entender, eu vou explicar para vocês que o termo científico para queda de cabelo é alopécia. E nós temos principalmente dois tipos importantes de alopécia, que são as cicatriciais e as não cicatriciais. Como o próprio nome diz, quando é cicatricial, a gente tem a formação de uma cicatriz na região onde teve a perda do pelo, do folículo. E por ser uma cicatriz, nesse local não tem mais repilação. Os tratamentos para tentar repilar e recuperar esse pelo não vão funcionar nessa situação. Quando a gente tem uma alopecia cicatricial, o nosso objetivo é frear o processo inflamatório e impedir que essa área cicatricial se expanda. Esse é o nosso principal objetivo do tratamento. Agora, quando a gente vai falar sobre as alopécias não cicatriciais, a gente tem uma vasta gama de causas que podem desencadear o processo. E nas não cicatriciais, normalmente o processo, quando é controlado, a gente consegue reestimular o crescimento do pelo na região. Então vamos lá, pessoal, vamos entender quais são as alopécias não cicatriciais que a gente tem mais frequentemente. Uma delas, que é muito comum, é o eflúvio telógeno. O eflúvio, ele acontece muito em situações de estresse, como é esse momento que a gente está vivendo hoje da pandemia. Ou então quando a gente tem situações de doenças mais graves, onde também a gente tem perda de cabelo mais importante, depois de cirurgias grandes, tudo isso pode levar ao aceleramento da morte do cabelo e, consequentemente, de queda. Outra coisa super importante que a gente tem que falar com relação às alopécias não cicatriciais são os distúrbios hormonais, as alterações hormonais. Por exemplo, pessoal, uma coisa que é muito importante para pensar em queda de cabelo é o bom funcionamento da nossa glândula tireoide. A nossa glândula tireoide é responsável por manter em equilíbrio a maior parte do nosso organismo e o nosso metabolismo. Se a tireoide não estiver boa, o nosso cabelo ele não vai se manter num ciclo de crescimento. Ele vai entrar mais rapidamente nesse ciclo de morte e queda. Outras causas importantes também são as carências, os distúrbios nutricionais. E aí, pessoal, vai entrar as vitaminas, os minerais. É muito importante a gente falar, por exemplo, do ferro. As mulheres, elas normalmente precisam manter uma ferritina, um estoque de ferro acima de 70. Quando a ferritina não está nesse nível, a gente tem maior propensão à queda de cabelo e também principalmente às unhas frágeis. E para finalizar, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de lado é falar das alopécias androgenéticas. Pessoal, o que significa andros? Andros vem de homem, então é alopécia no padrão masculino. E, consequentemente, esse tipo de perda de cabelo está associado a um desequilíbrio hormonal quando a gente tem um excesso de hormônio masculino. E isso acontece tanto nos homens quanto nas mulheres. Existe uma causa genética associada, mas é importante saber que a gente pode controlar isso. A gente consegue fazer o bloqueio desses eixos do metabolismo da testosterona e não deixar avançar o processo de queda, tá? Então, sempre lembrando que nas quedas hormonais, a gente precisa equilibrar os eixos hormonais e sempre assim, procurar identificar a causa da alopécia. Quando a gente identifica a causa, a gente consegue tratar o resultado, tratar o que a gente precisa para que o metabolismo volte a ficar em equilíbrio. E para finalizar, pessoal, o que é muito importante é a gente abordar a queda de cabelo logo no início. Por quê? Porque em determinadas situações, principalmente na androgenética, quando a gente passa muito do tempo de tratamento, você não consegue mais recuperar aquele folículo que morreu. Ele vai involuir, atrofiar e não voltar mais. Ele não pode ser mais recuperado. Principalmente se a área de alopécia for uma área já muito grande. Então, pessoal, a abordagem tem que ser rápida, eficiente, voltada para a causa. E um tratamento muito bacana que a gente faz aqui na clínica é a MMP capilar. O que significa isso, gente? É a gente colocar remédios, fatores de crescimento, bloqueadores de hormônios diretamente no couro cabeludo, no folículo piloso.
O nosso couro cabeludo, ele é extremamente irrigado. Então, quando a gente faz as injeçõezinhas, a introdução da medicação diretamente no folículo, a gente tem uma alta absorção desses produtos e os resultados são extremamente eficazes, tá? E associado à MMP capilar, a gente também faz o laser no couro cabeludo, que vai potencializar o tratamento, vai estimular a vascularização e vai fazer com que esses nutrientes cheguem realmente onde eles precisam chegar. E é isso aí, pessoal. Eu acho que o importante para a gente fechar é entender que, assim, para a gente fazer um tratamento externo, não necessariamente só o externo vai funcionar. O tratamento tem que começar de dentro para fora.